Olá, amigo. Meu nome é Isabel Bolling e sou neta de Marilyn Hiker. É uma honra para mim poder compartilhar com você um dos ensinamentos originais da minha avó em seu idioma. Deus deu à minha avó a missão de cobrir a terra com a palavra. E embora ela não possa mais viajar fisicamente por todo o mundo, através da bênção da tecnologia, conseguimos compartilhar com você seus ensinamentos atemporais em seu idioma original. Estamos muito animados com o que Deus vai fazer através desses ensinamentos. E se me permitir, peço um momento. Eu adoraria orar por você. Deus, eu apresento meus irmãos e irmãs em Cristo que estão assistindo e te agradeço, porque tu tens um plano para cada uma de suas vidas, porque tu os conheces pelo nome e porque tu te aproximas deles, chegas perto deles e ministras aos seus corações. Abençoamos esses ensinamentos, abençoamos cada pessoa que está assistindo. Te agradecemos, Jesus, porque tu estás se manifestando na vida deles com milagres, provisão, cura, tudo o que eles precisam, porque tu os encontras nesse lugar. Em nome de Jesus oramos. Amém. O coração da minha avó pela palavra e a verdade de que a palavra é atemporal, atravessa as eras, é muito significativo no ensinamento de hoje. Estou animado pelo que Deus vai falar com você através do ensinamento de hoje. Vamos nos juntar à minha avó. Hoje vamos falar sobre ler a Bíblia, falar a Bíblia e praticar a Bíblia. As três coisas andam juntas e todas as três são muito importantes. Então quero que você ouça com o coração aberto, a mente aberta e com compromisso. Agora você não vai pensar: "Ah, isso é difícil demais. Eu não consigo fazer tudo isso." Mas você vai pensar: "Eu consigo fazer isso." A palavra de Deus é semente. Então, se você nunca entra na palavra, nunca fala a palavra, nunca ora a palavra, nunca pratica a palavra, você não está plantando nenhuma semente para ter uma colheita. Bem, onde está a minha colheita? Bem, onde está a Bíblia? Então, ouvindo ao que eu digo, quero que você fique viciado no livro. E eu sou tão viciada no livro que é a primeira coisa em que penso de manhã: café e Bíblia. E acredite, isso operou milagres na minha vida. E eu já fui a muitos países que nem acreditam em mulheres, mas acreditam em mim. Mas é por causa da Bíblia. E Deus fará milagres em você. Você pode dizer: "Ah, mas isso é só com você, Marilyn Hickey." Não, não é só comigo. Ele não disse apenas: "Esta Bíblia foi escrita só para Marilyn." Esta Bíblia foi escrita para você. E você precisa colocá-la em prática pela fé, fazer acontecer. Sabe do que estou falando? Então, a palavra de Deus é semente. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala continuamente sobre a lei de semear e colher. E então você diz: "Bem, sabe, eu não recebo respostas às minhas orações." Você está orando a Bíblia? Você está orando a palavra? É a palavra que não volta vazia. Não diz apenas que suas orações não voltam vazias, mas sim orar a promessa. Esse é o grande segredo. Agora Jesus disse que a palavra de Deus é semente. Então, no começo, isso é bem no início, diz que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que Deus colocou em ação no princípio? A palavra. Por que ele colocou a palavra em ação? Porque ele queria semente. Porque ele queria semente. Porque ele queria provisão. E isso é fundamental para você. Então, eu gosto disso. A palavra se fez carne. Jesus se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você diz: "Bem, eu posso fazer isso sem a Bíblia." Querida, você não pode fazer isso sem a Bíblia. Você precisa colocar sua vida na Bíblia. Bem, eu não estou com vontade. Eu não estou falando sobre como você se sente. Estou falando sobre a sua fé. E às vezes de manhã eu me sinto tão milagrosa quanto um inseto. Eu não sinto aquela coisa de: "Uau, que maravilha, é mais um dia." Mas eu tenho um padrão de fé. E então, algumas pessoas vinham me dizer: "Você não sabe que a Bíblia diz que a mulher não deve falar?" Bem, eu realmente não sabia disso. Mas eu falei, e todos diziam que eu iria fracassar. Mas eu fui tão abençoada com o sucesso. É simplesmente algo fora do comum.
Então, precisamos declarar a palavra sobre as nossas circunstâncias. Declare as promessas. Fale com a montanha. Alcance o que está do outro lado dela. Então as pessoas acham que você é louco, e daí, o que há de novo nisso? Sabe, meus vizinhos podem achar que sou louca, mas percebo que, quando querem oração, eles vêm à minha casa. Não é interessante? Então eu olho para cá e vejo que quando você começa a declarar as promessas, elas começam a agir nas estações da sua vida. Sabe, estou na fase final da minha vida, mas vou te dizer, é simplesmente a melhor. E eu penso, quem sou eu para ter tanto favor? E até, isso é hilário para mim, até na Arábia Saudita. Eles gostam de mim e me ouvem porque gostam de mulheres idosas. Então você diz, você está velho demais para fazer qualquer coisa. Sério? Não me diga isso. Deus não me disse isso. O mundo não está me dizendo isso. Então, isso é muito, muito maravilhoso, que você pode declarar essas coisas. Então, a palavra tem poder para mover e mudar circunstâncias. Você já tentou mover e mudar as circunstâncias? E então você diz, bem, isso não funciona. Bem, isso é estranho, sabe? Isso tem funcionado para mim desde que eu tinha uns 9, 10 anos de idade e tem estado comigo em tantas circunstâncias ao redor do mundo. Então você diz, bem, sabe, você é apenas uma mulher velha. Não, eu sou uma mulher velha que está agindo como jovem. E você vai ser abençoado por este momento especial. Então, não importa se é uma boa estação ou uma má estação. A palavra torna tudo milagroso. Você diz, sério? Você realmente acredita nisso? Eu vivo isso. Posso te dizer, pelo meu estilo de vida, a palavra faz a diferença. E quando eu disse a Deus, onde você está? Em que igreja você está? Eu quero ir à igreja onde você está. E eu disse, você está na igreja católica? Você está na igreja metodista? E ele me disse, eu estou na palavra. Eu nunca esqueci disso. Isso é tão fundamental para mim. Quando eu me levanto de manhã, eu penso, ele está na palavra? Então eu preciso dele para hoje. Eu preciso que ele me ajude. Eu não sei como tomar as decisões certas. Eu vou mergulhar na palavra. Então, se você visse minha Bíblia, diria, nossa, ela está toda bagunçada, rabiscada e cheia de anotações. É, porque eu escrevi todo tipo de coisa, porque ele fala comigo através da palavra. Como ele vai falar com você? Ele vai falar com você através da palavra. Então, isso é muito, muito importante. Você precisa ter uma Bíblia? Você precisa ter uma Bíblia. Você precisa abrir a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa deixar a Bíblia ler você. E isso pode te levar ao arrependimento e a coisas muito especiais que vão te ajudar a ter sucesso. E eu descobri que Deus pode fazer você ter sucesso em tudo. Sabe, quando disseram que mulheres não podem falar, Deus me disse para falar. E eu tenho sido bem-sucedida no mundo todo, em países muçulmanos. Você consegue imaginar? Isso é incrível. Deus tem promessas e para quem elas são? Para todo mundo, menos para você. Não, não, não. Elas são para você. Elas são para mim. E essas promessas, milhares delas na palavra de Deus, nós temos que reivindicá-las como nossas. Então, nós apropriamos essa promessa pela fé. E essa é uma grande chave. E eu aprendi que é meio que um processo, mas funciona. Um processo sobrenatural. Então, se estou olhando aqui, você precisa começar a ler a Bíblia. Bem, por onde eu devo começar? Eu não sei por onde começar. Eu nunca li a Bíblia. Bem, é isso que eu vou sugerir. Eu sugeriria que você começasse com os Salmos, S-A-L-M-O-S, porque você pensa, Salmos, o que é isso? Os Salmos são muito bonitos e eles são escritos de uma forma fácil de ler. Então, sabe, comece pelos Salmos e mergulhe nos Salmos. E eu gosto do que eu faço, eu gosto de ler Salmos de manhã. E eu também gosto de Provérbios pela manhã. Então você pergunta, bem, o que são eles?
Bem, nos Salmos Salms você encontrará. E são muito comoventes. Eles simplesmente aqueçam seu coração. Mas o livro de Provérbios é muito estimulante para a mente. Então você precisa de algo que aqueça o coração e algo que aqueça a mente. Sim, você diz, bem, eu não consigo ler a Bíblia inteira. Eu nem sequer sou um bom leitor. Bem, deixa a Bíblia ler você. Porque ela pode. E então, às vezes, quando abro minha Bíblia de manhã, penso, meu Deus, isso se encaixa perfeitamente com o meu dia. E eu penso, como Deus sabia como seria o meu dia? Porque Ele sabe de todas as coisas. E porque Ele me ama, e porque Ele ama você. Isso é fundamental. Então, quero que você saiba que as promessas de Deus são para você e você começa a ler a palavra e começa pelos Salmos. Não pule o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio da revelação de Jesus. E muita gente diz, bem, eu nunca li o Antigo Testamento. Bem, ele é inspirado. Então, você quer perder essa parte da inspiração da palavra de Deus? Acho que não. Acho que é muito importante. Então, pegue uma caneta, sublinhe as coisas que realmente tocam você. Se você olhasse para a minha Bíblia, diria, uau, sua Bíblia está bem bagunçada, porque eu escrevo nela. E às vezes eu escrevo pontos de interrogação. Deus, eu não entendo o que o Senhor está tentando dizer aqui, mas eu não estou entendendo. E então eu escrevo, às vezes, estrelas. Ah, estou realmente recebendo uma revelação aqui. E é tão maravilhoso e se encaixa com o meu dia. E então eu sinto que, ao fazer isso e pegar uma caneta junto com a minha Bíblia, estou lendo a Bíblia que está me lendo. E eu amo isso. Eu amo isso. Eu assisti Oral Roberts e comecei a entender como a palavra funciona para você. Por isso que eu digo, quando você fala, quero dizer, ela vai lá fora e age de forma sobrenatural. Agora, eu sei que alguns de vocês estão dizendo, ah, isso é só uma fábula. Bem, não me diga isso, eu sou mais velho que você. E eu já vi isso funcionar e eu acho as personalidades das pessoas são transformadas ao falar a palavra. Tem algo que acontece se você começa a dizer, estou tão desanimado, tudo está contra mim. Só vai ladeira abaixo, ladeira abaixo. Mas se você começa a declarar promessas, Deus é por mim. Então quem será contra mim? É isso que a palavra dele diz. Isso te levanta. E por isso eu declaro essas promessas logo cedo de manhã. E Provérbios, eu amo Provérbios. E você? Se você ainda não leu, precisa ler. Provérbios 15:4 diz, uma língua saudável é árvore de vida. Então, quando você fala de forma positiva, se você está fofocando sobre todo mundo e até sobre o cachorro dele, deixa eu te dizer, isso não é positivo. Isso está indo ladeira abaixo. Mas se você simplesmente puder ficar quieto, se não tiver algo bom para dizer, diga algo bom sobre alguém. E comece a declarar promessas para você mesmo. Isso é fundamental. E eu aprendi isso cedo. E eu quero que você aprenda também. Então, a palavra ele não pode voltar vazia. Nós declaramos essas promessas e as coisas começam a acontecer. E há algumas coisas que eu declarei por muito tempo. Há alguns países para os quais eu queria ir, como a Arábia Saudita, há muito tempo. Não, eles não me deixavam entrar. Mas você não sabe como desistir. Você só sabe como vencer. Porque declarar a promessa faz você vencer. E, eventualmente, eu fui para a Arábia Saudita. Se a palavra não pode voltar vazia, ela tem que produzir resultados. Isso significa que você está excluído? Ah, você é o único que não entende. Não, é para todo mundo que faz isso. E então, quando comecei a perceber que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, então eu falo a palavra que ele fala. E uau, ela prospera nas coisas sobre as quais estou falando. E talvez demore um pouco. E você sabe, você pensa, porque sabe, eu sei. Havia certas coisas que eu falava sobre meus filhos e me lembro de coisas que Sara dizia que eram muito negativas.
E agora Sara prega o evangelho e é casada com um pastor. Ela é esposa de pastor. Então não venha me dizer, isso não funciona. Fique quieto. Fale o que Deus diz e diga, é isso que está funcionando no meu marido. É isso que está funcionando no meu filho e na minha filha. É isso que está funcionando na minha saúde. E pessoal, eu declarei um novo coração para o meu corpo, mas todos nós enfrentamos montanhas, todos nós enfrentamos gigantes, então eu acho que você precisa ter amigos de fé louca. Então tenho alguns amigos com uma fé meio maluca. Eles são apenas bons amigos. Eles acham que Deus pode fazer tudo o que eu acho que Ele pode fazer. E eles acreditarão em mim por muito tempo. Então estou apenas olhando para isso. Volte-se para Deus. Hebreus 12, 1 a 12. Desculpe, 1 a 2. Me perdoe. Corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queremos terminar com fé, não apenas começar com fé. Você ouviu isso? Você quer terminar com fé, não apenas começar com fé. Então, olhamos para Ele e todos nós estamos enfrentando gigantes. E então apenas dizemos, ok, Deus, seja lá o que eu estiver enfrentando, se me disserem que vou morrer amanhã, e você, eu sinto que quero viver e que o Senhor tem coisas boas para mim. Eu não vou morrer. Eu vou declarar promessas. Eu vou falar com montanhas. Eu vou vencer. E pessoal, se você disser, isso não funciona, isso é só força de pensamento. Não. É muito mais do que isso. É a palavra sobre a matéria. Então eu mantenho isso em mente pela manhã. E eu faço minhas declarações especialmente de manhã, porque eu sinto que o que eu vou enfrentar hoje? Quais são as coisas com as quais vou me envolver? Sabe o que Deus quer me dizer? Eu quero ser obediente? Claro que eu quero ser obediente. Claro que você quer ser obediente. Então isso é muito importante. E a vontade de Deus para nós é igual à palavra. Então eu penso que a vontade dele para que eu cubra a terra com a palavra foi a palavra dele para mim. E é assim que você tem um irmão espiritual no Senhor. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Eu tenho muitos irmãos, irmãs e mães. E eu acho que você pode ser um deles, certo? Então, mais tarde, no Novo Testamento, Tiago, o meio-irmão de Jesus, diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Eu sou uma pessoa de fé. Eu realmente faço isso. Eu realmente oro pelos doentes. E você nunca sai de casa. Você nunca impõe as mãos sobre ninguém. Mas eu sou uma pessoa de fé. Fé é ação, pessoal. Gostem ou não, você tem que ser praticante. E diz, ele é como um homem que observa seu rosto natural no espelho, pois ele se observa. Vai embora e imediatamente esquece que tipo de homem era. Mas aquele que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e nela persevera. Você viu isso? Eu comecei na fé, mas você desistiu no meio do caminho. Bem, querida, volte para o caminho. E então diz que ele não é um ouvinte esquecido da palavra, mas sim um praticante dela. Tiago diz que ele é abençoado no que faz, não apenas no que pensa, não apenas no que diz. Mas veja, a fé tem uma ação ligada a ela. Oramos para que você tenha sido abençoado por este ensinamento. Eu sei que Deus ministrou a cada um de vocês que estão assistindo e estamos animados para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu te encorajo a se conectar com outros cristãos e crentes na sua região. É importante que entremos em comunidade e façamos parte dela, o corpo de Cristo juntos. Para mais recursos e mais ensinamentos, por favor, visite miraclewordministries.org. Adoraríamos manter contato com você e ouvir como Deus está falando em você e através de você e como Deus usou o ensinamento de hoje. Deus abençoe a todos vocês e tenham um dia maravilhoso.